Caso não seja adiado, no dia 7 de dezembro nós vamos receber o jogo de Avatar. É um jogo feito pela Ubisoft que eu venho dizendo há um tempo que eu acho que ele vai ser um Far Cry-like. Mas uma galera jogou o game e a gente vai reagir a alguns conteúdos aqui, né, Leptecos? Exatamente, Avatar Frontiers of Pandora é um novo produto, né, de uma franquia de muito sucesso do cinema. A gente vai acompanhar para ver o que as pessoas acharam, as novas imagens, mas antes, você está no Como Infinito. Não se esquece que aí na descrição tem links para você aproveitar promoções e ajudar o nosso canal a continuar existindo. Tem também cupons da nuvem, caso estejam ativos, dê uma olhada aí também. Se não estiverem ativos, eles não vão estar na descrição. Esse é um detalhe. E também você pode se inscrever no canal, deixar o gostei, que isso ajuda demais. Aleptecos, antes de a gente ir pro conteúdo que a gente vai reagir, nós temos que deixar a indicação de um conteúdo aqui que é do nosso querido amigo, o Kalil. Deixa eu só ver por que minha imagem não trocou de tela, só um minuto. O Kalil, que é o nosso grande amigo, canal do Gamer Liu, ele tem conteúdos diferenciados e diversos, né? E o Ubisoft sempre foi um dos grandes focos dele, e tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dele. Com certeza, ó, o canal do Kalil tá aqui na tela pra vocês, é o Gamer Liu Games. Ele lançou, ó a cara do menino, ó o sorriso lindo desse menino. Maravilhoso. Maravilhoso, ó, vocês têm aqui o conteúdo do Kalil que acabou de sair. A gente não vai reagir ao conteúdo dele que é em português, porque a gente quer que vocês deem uma olhada no canal dele, né? Deem um view pra ele. E outros parceiros aí da internet que também fizeram conteúdo foi o Sidão, o pessoal do Flow Games, eu vi um pouco do vídeo do David Jones também, do Cross. Então tem uma galera que foi convidada. Nesse, infelizmente, a gente não fez parte. Nem sempre vai dar certo isso, né? Não tem vagas infinitas. Eles acharam que nesse não era melhor convidar a gente. Talvez a gente não tenha tanta associação assim com o Avatar quanto eles pensam. Mas a gente gosta muito, né, Leptex? Por isso que a gente vai reagir aqui ao da IGN gringa, pra agregar aqui. Vamos lá. Bora lá? 3, 2, 1, vai! If we do not fight, we will lose everything. Gostei do voice acting. Since its gameplay reveal earlier this year, it's been hard to shake the idea that Avatar Frontiers of Pandora is essentially a Far Cry game with a sci-fi setting. That's not an incorrect assumption for several reasons. This is a wilderness-set first-person game with plants to harvest, animals to hunt, outposts to assault, and items to be crafted. But during a recent 2-hour hands-on, I discovered that Frontiers of Pandora has a more interesting set of ideas built atop that Far Cry skeleton. I certainly never expected to put the controller down and be thinking more about Mirror's Edge and Horizon Zero Dawn than I was about the classic Ubisoft formula. Mirror's Edge? Que legal! With a final act of trust. If you've watched either of James Cameron's box office busting Avatar films, you'll know that the world of Pandora is a vast, knotted jungle of towering trees, floating mountains, and bizarre plant life. The blue-skinned, cat-like Na'vi who call the planet home can gracefully navigate that jungle at speed, sprinting along branches and leaping between boughs. That's exactly what you do in Frontiers of Pandora. Developer Massive Entertainment has effectively made a jungle parkour system that feels like a cousin of the freerunning in Mirror's Edge. It begins with your Na'vi protagonist's strong leap, which boosts you up into and between tree branches. Handholds that are beyond your grasp can often be reached via trailing vines that lift you up like organic elevators. The ground is carpeted by helpful flora, such as bounce pad-like orange fungi and plants that emit a speed-enhancing blue mist. It wasn't long before I began to recognize running routes through the jungle, pathways of blue haze that led to vines, which linked to branch networks. Beyond those developer-plotted routes, a vast amount of what I saw was climbable, allowing for all manner of freeform approaches to your destination. And despite lacking the stickiness of Assassin's Creed's freerunning, I was able to get anywhere I wanted quickly and without any frustrating falls. It's genuinely impressive. Eu gosto muito de Mirror's Edge. Parecia meio absurdo na primeira vez que ele falou, mas alguns movimentos ali... which directly led to Frontiers of Pandora's recreation of another Avatar staple, flying atop a pterodactyl-like Ikran. Before I could bond with one of these leathery-winged creatures, I had to chase it up a mountain that formed a running challenge. The ascent chained together all the movement techniques I'd learned so far, and interspersed stretches of climbing with light puzzles, such as having to find and touch a number of flowers to open a doorway. At the summit, I was given my reward, an Ikran to call my own. You can name it a variety of traditional Na'vi names, but I adopted for the more comedically mundane, Carol.
A newborn. Carol. Much like a horse in Assassin's Creed, your Ikran can be summoned at any time. Unlike a horse in Assassin's Creed, you can do this while falling from a mountain peak. This is proper movie fantasy fulfillment. Soaring through the skies, you're able to weave between floating sky islands, nosedive along cliff edges, and fly into the sunset. Despite all that, I'm not quite as sold on travelling via Ikran as I am the on-foot movement. It feels less dynamic and oddly sluggish compared to the more nimble ground systems, and flight controls are a touch awkward. I did enjoy performing explosive flybys against RDA Samsons though, the enemy human helicopters that poison Pandora's skies. As in the films, invading humans are the enemy in Frontiers of Pandora. When it comes to taking them out, there are two broad options: traditional Na'vi weaponry or modern RDA guns. They offer two different approaches. The silent Na'vi bows are best suited to stealth infiltrations, while the loud human guns are for when all hell breaks loose. Not that the latter happened much. At least in this demo, the enemy AI was so brain-dead, they barely reacted to allies dying right next to them. Combined with simplistic encounter design, most combat situations proved trivially easy. Esse negócio dos inimigos não reagirem The humans às mortes ideally dos need to be amiguinhos, vamos falar smarter mais. because they are squishy and thus can't take much punishment, be that from your arrows or a swing from your fist. You are a 9-foot-tall cat person after all. More competent bad guys will provide Avatar with a much-needed boost in challenge. Thankfully, many of the humans are smart in a different way. They stomp around in protective mech suits. These are harder to destroy, but using your Na'vi sense will highlight a mech's weak points, such as the pilot, exhaust vents, or missile pods. This reminded me a lot of Guerrilla's Horizon games, in which you scan mechanical beasts for their weak points and blast them off with arrows. And, just like in Horizon, you can craft different arrow varieties straight from the weapon wheel, refilling your quiver with suitable ammo on the fly. It feels a bit on the nose for Avatar to pilfer from the other Native American-inspired sci-fi with bows and mechs, but I can't deny that this was the more satisfying side of the otherwise underwhelming combat. Nossa, na cara da caceta. While I found humans dotted around the Pandoran wilds, my main encounter with them came at one of their industrial bases. This was a welcome contrast to the natural world. All sharply angled steel corridors, bulkhead doors, and concrete floors. Out in the jungle home territory of the Na'vi, I rarely felt in danger, but within the foreign, claustrophobic walls of this RDA compound, my senses were constantly on edge. Crates, hidden vents, and overhead walkways provided simple stealth routes to avoid the guard patrols and stomping mechs, which posed more significant opposition here thanks to their increased numbers. My objective here was to sabotage several systems in an effort to bring RDA drilling operations to a halt. Doing so was fairly simple. Nothing more complicated than pulling levers or dabbling in a bit of Watch Dogs-ish hacking, and so the real challenge was slinking between patrol gaps to do my work unseen. This was, more than anything in the demo, the most Far Cry feeling element, a classic outpost takedown. But thanks to that aforementioned contrast to the natural world, it didn't feel as tired as you might expect. This sort of traditional Far Cry work was a rarity though. If the demo's 2 hours are representative of Avatar as a whole, then a significant portion of your time will be spent doing more peaceful activities. Peaceful. The film's natural world focus is represented here by an increased hunter-gatherer approach compared to Ubisoft's other games. You need to frequently eat to ensure your health bar regenerates, so picking fruits and preparing meals with them is more central to the experience. Seemingly as a result of that, harvesting isn't a single-button tap job. You must instead take hold of the fruit and rotate the analog stick to find the right angle to pull from, similar to a lock-picking minigame. You can also hunt, but animals must be honorably killed with a bow. Shooting Pandora's wildlife with human bullets will spoil the meat. Among the side activities on offer were animals tagged by RDA darts, which had to be slowly approached and soothed before the needle was plucked out. This was all achieved by simply holding down one button, and so didn't offer all that much challenge, but I appreciate the thematic dedication to Avatar's nature-loving soul. Similarly, I found a huge rhino-like creature trapped in an RDA cage, and all it took was a few arrows to kill its captors and set it free. Hopefully the humans will put up better resistance in the full game, as otherwise these activities risk becoming box-ticking exercises. The other issue I hope Massive will address before release is signposting. Pandora is a densely detailed world, an incredibly beautiful place that constantly reacts to your presence, decorated with 1,000 things to see at any given time.
That made finding very specific things something of a needle in a haystack situation. Allied Na'vi characters often blended into the blue-hued environments, and one quest had me searching high and low for an item I had no way of recognizing in the first place. Just a little bit of UI guidance in these situations would have been appreciated. Guide this traveler. Bring them to the heart of the nest. Structurally, Avatar Frontiers of Pandora is going to be instantly recognizable to anyone who has played a Far Cry game in the last decade. But with its jungle parkour systems, flying mount, and increased focus on harmony with the natural world, it is at the very least making some notable changes to the formula. This certainly helps anchor it in the world of Avatar, but it remains to be seen if these additions will be meaningful enough to make the entire experience feel fresh. But as someone who has grown very tired of this particular approach, I was happy to find that I left the demo session curious to see more of what lies among the trees of Pandora's frontiers. You find a bond as strong as ours. For more from Avatar Vou Frontiers já of diminuir Pandora, o som check out aqui the dele, latest trailer. porque a higiene já tá ali falando dos outros vídeos deles, né? Bom, é o que a gente tinha falado antes, que era uma das nossas preocupações e até um dos nossos motivos de discussão a respeito do jogo, que é o fato de que eu sempre disse que o jogo seria um Far Cry-like, mas isso seria bom para um lado, ruim para outro, porque ele poderia ser repetitivo, poderia ser cansativo, do mesmo jeito que ele falou que ele tá cansado um pouco da fórmula, né? A gente também tá, né? Mas basicamente você era positivo ao fato de ser um Far Cry-like e eu não. Eu era positivo pelo fato de ser um Far Cry-like, porque na minha cabeça, antes de ver esse vídeo, o que funcionaria? Como funcionaria? Até replicando um pouco do que eu falei antes. Eles iam pegar tudo que tem de Avatar, colocar no esqueleto de Far Cry, como ele até citou, e aí você teria que ver se isso seria criativamente legal. E pelo visto é o que ele falou bastante ali, que eles conseguem acertar e que ele ficou curioso mesmo, estando cansado da fórmula. Era por esse lado que eu tava indo, parece que é assim. Gostaria de ter jogado, inclusive. Ele falou, não. Claro que foi, ele falou que é um Far Cry-like, tem um esqueleto de Far Cry, mas que tem boas novidades dentro dessa fórmula, que faz com que ele, mesmo cansado dessa fórmula, ficou curioso. Foi exatamente isso que ele falou. Exatamente. Ficar curioso não quer dizer que ele está totalmente positivo em relação a isso. Eu falei que ele estava totalmente positivo, eu falei que ele estava curioso, e que isso pode ter deixado ele empolgado pro jogo, num gameplay de 2 horas. Independente de qualquer coisa. A coisa que eu mais achei interessante no que foi dito, e é claro que a gente tá vendo a visão de uma pessoa. Sim. Não sei o que as outras pessoas falaram. Eu ainda não vi o que as outras pessoas disseram. Do Kalil e do pessoal do Flow Games, e todo mundo tá bem positivo, assim, com o que eu vi do jogo até agora. Todo mundo achando legal. Mas não achando que vai ser o melhor jogo do mundo, óbvio. O que me deixa preocupado, não é nem questão de será só alguns estilos, por exemplo, ele até comentou numa missão que parece muito com a de Avatar, que é, de Far Cry, é que de você tomar um posto, né? Uhum. E ali, beleza, isso, se for assim, só isso, ok também. A estrutura que me preocupa e a repetitividade que me preocupa, né? Porque você tem que fazer só isso pra chegar num certo ponto, aí você faz 200 missões dessa, não é legal. Ele falou que tem isso, mas que se as 2 horas que ele jogou representarem o que é o jogo, você vai fazer muito mais no que diz respeito às coisas pacíficas, né? De caçar e pegar planta. É isso que eu achei que ficou mais legal em tudo, assim. Tirando o fato, né, adicionando até o fato do Mirror's Edge-like ali, né? De você fazer um parkour no meio daquelas plantas maluquinhas lá e você começar a descobrir plantas que talvez gerem movimentos diferentes e tal, isso pode ser legal. A ideia de você colocar mais da essência de Avatar dentro do jogo, do tipo, você ter que comer, porque sua vida, você vai precisar comer, né, provavelmente ali deve ter um timing que, quando você passa muito tempo sem comer, ele te fala, você vai ter que comer, tipo um Tamagotchi ali, né, vai comer agora, e aí você vai, pouquinho de sobrevivência, vai procurar comida, sim, aí eles falaram isso, né. E aí ali pegando a comida também é uma outra feature de você, tipo um lockpick, quando você vai abrir, você tem que ter um jeito certinho ali de pegar a comida. Outra coisa que eu achei muito legal pra você matar um bicho e coletar o loot dele, você tem que ser com a ferramenta do Avatar, dos naves, né, que são os arcos. Se você utilizar uma arma de fogo, você vai perder o loot. É como se você estivesse realmente tendo que respeitar a maneira correta de caçar. E isso é muito forte no filme. Principalmente no primeiro, né? Quando o Jake Sully vai caçar lá e ela fala pra ele, né? Fala, ó, aqui a gente caça pra comer e a gente respeita
tanto que aí eles falam lá as palavras da mãe deles lá, da mãe terra, não sei lá. E é muito legal, né, os caras colocarem essa essência. E vamos ver. Tem alguns jogos que usam isso daí também. Eu não consigo me lembrar qual é o jogo. Mas tem alguns jogos que usam isso de você não poder atirar numa caça, mas sim... ou dar um tiro na cabeça, um tiro só. Porque daí o resto do corpo fica certinho, né? Ou usar arco. Agora eu só não me lembro quais jogos que usam isso, mas tem. Os jogos de sobrevivência devem ter mais algo focado nisso daí, né? Tipo, de preservação, sei lá. É algum jogo mais mainstream mesmo que tem. Agora eu só não consigo me lembrar qual que é. Mas é legal eles linkarem isso com a história Avatar. do Avatar mesmo, da franquia lá. Tudo que mais me chamou a atenção é esse fato de que eles levam todo o gameplay pra o que existe em Avatar. Porque senão não vale a pena, vai ser um jogo com a skin de Avatar. Não, tem que ser o Avatar com algumas influências de outros jogos. Aí você tem um jogo único, né? Um jogo que é só possível com o universo de Avatar. Parece que a Ubisoft tá indo pra um caminho muito legal. O jogo sai dia 7 de dezembro, ainda não temos certeza se vai ser adiado ou não, né? Todo mundo tava falando sobre ser adiado porque até agora não tinha mostrado tanto, mas agora com o pessoal tendo jogado, só se tiver algum feedback muito importante aí pra que eles tenham que mexer no jogo. Eu acho que sai sim dia 7, né? Eu também acho difícil agora, né? E aí, a campanha de marketing de cada um é pra cada um mesmo, né? Eu discordo, eu acho que poderia ser muito mais forte, porque Avatar tem um nome muito bom, né? Ele poderia ter mais potência nesse lado, mas só de você já conseguir conceder alguns jogadores, alguns criadores de conteúdo a jogar, já ajuda bem na proliferação da palavra. Com certeza. Então, comentem o que vocês têm a dizer sobre o Avatar, Frontiers of Pandora, do que vocês viram por aí. Não deixem de assistir o conteúdo do Kalil, do Gamer Liu Games, e de outros criadores, como o Sidão, o pessoal do Flow lá, todo mundo, para vocês tirarem todas as suas dúvidas aí a respeito do jogo, beleza? Valeu! Valeu!